Mais uma vez agora, aplauda a Jesus, fique à vontade. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre doenças invisíveis. Doenças invisíveis, isso aí existe há muitos anos, há séculos. Inclusive, existe desde a época de Adão. Mas como essa, existem doenças invisíveis desde a época de Adão, o que é isso? Bom, porque Satanás, na época, quando enganou a Eva, ele havia uma doença invisível. Uma doença que não atingiu o corpo dele, mas atingiu em cheio o coração dele. A doença invisível de Satanás era a inveja. Ele queria destruir, já de início, aquela obra maravilhosa que Deus tinha feito, que era o ser humano. Interessante que em Provérbios 18:21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Não diz que a morte e a vida estão no câncer, estão no problema do coração, estão no colesterol alto. Não. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Ou é, mas como funciona isso? Se eu comer toda a vida um monte de gordura, vai me dar um infarto, vai ter colesterol. Se eu fizer isso, vai me dar isso. Se eu ficar isso, vai me dar um câncer, e assim por diante. Mas se como é que fica? Isso não mata. Todas essas coisas provêm apenas de um único caminho: da língua. Você sabia disso? Se você andar por aí falando coisas ruins, depreciativas, sufocando, caluniando, tendo todo tipo de perspectiva errada sobre a sua vida, olhando aquelas novelas horrendas na sua vida, telejornais que deixam você para baixo, é bem provável que a sua imunidade irá cair. E está comprovado cientificamente que o câncer aparece no corpo humano quando a imunidade está baixa. É aí que as coisas acontecem. Você começa a ficar triste, desanimado, os seus anticorpos não conseguem mais combater as células cancerígenas, e é uma questão de tempo até que todo esse exército de anticorpos que está dentro de você comece a enfraquecer. E quando você está fraco por dentro, dos sentidos de toda a sua vida, então começa a acontecer as doenças físicas, as doenças materiais, vou colocar assim, mas são físicas. Tudo isso vem da doença emocional. Começa tudo pela sua cabeça, com o que você ouve, o que você fala, as coisas que você tem cheirado. Isso comete você algo depreciativo dentro do seu sistema imunológico, dentro do seu corpo, e o que mais triste, ele acaba atacando o seu espírito. Tem um monte de doenças invisíveis: a fraqueza, o engano, a dúvida, desafeto, a calúnia, a mentira, e o pior de todos os males, a inveja. A inveja, segundo o que diz em Provérbios, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Isso vai matando você aos poucos sem você descobrir. Os nossos ossos são feitos de cálcio, mas o cálcio é feito com uma grande quantidade de oxigênio. Tem isso. O nosso cálcio, nossos ossos precisam de grande quantidade de oxigênio para isso poder funcionar, para poder crescer e ficar forte. E aí, quando você começa a ter essa questão da inveja, e essa doença invisível vai acabar entrando na sua vida, é bem provável que você comece a respirar menos. E sabe por que respira menos? Porque você começa a ficar com ódio. E você começa a respirar em tempos mais curtos. Você não dá aquela respiração. Você não enche os pulmões de oxigênio, não. Você está trancado por dentro. Você está com inveja. Você está com ódio. E aí começa a enfraquecer os seus ossos. O oxigênio não está lá mais nos ossos, e você começa a deteriorar os seus ossos, ficando muitas vezes com a tal da osteoporose, a doença moderna que todo mundo está falando. Provérbios 17:13 fala, Salomão disse: quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Olha que interessante. Então, muitas vezes as pessoas têm doença em casa, tristeza, agonia, melancolia, vários tipos de doença, e não sabem por quê. Porque estão cometendo mal para si mesmos e para outras pessoas, falando que não deve, pensando que não deve, que essas coisas vão entrar na sua vida devagar. Mas quem faz isso? O inimigo coloca as coisas na nossa mente. O inimigo começa a colocar essas coisas na mente, dizendo que você não pode, que você é incapaz, ou que aquela pessoa que você conviveu por vários anos agora está errada, ou aquela pessoa que você, aquele pai ou aquela mãe que colocou você no mundo,
que já passaram do tempo, agora está na hora de colocar em asilo, agora tem isso, tem aquilo, não. Essas coisas vão acabar com a sua vida. Porque o inimigo trabalha onde nós somos mais vulneráveis. Se a sua área vulnerável é a inveja, ele vai trabalhar aí. Se a sua área vulnerável é as dívidas, ele vai trabalhar aí. Se a sua área vulnerável é a desconfiança, ele vai trabalhar aí. Ele vai trabalhar. Porque ele só trabalha onde ele vê que é mais vulnerável. Um exército, quando vai atacar um outro exército nas guerras, eles sempre fizeram isso. Eles foram no lugar mais vulnerável. E muitas vezes eles sabiam, se eles matassem um general, o que estava comandando a tropa na linha de frente, era bem provável que eles conseguissem vencer todo o exército. Eu lembro quando eu estava no bombeiro, fiquei lá por alguns anos, eu lembro que havia um companheiro nosso lá, e esse companheiro, nós éramos bombeiro civil, junto com os militares, e esse companheiro que tinha lá, ele nunca foi um bom bombeiro. 6 horas da manhã, e eu vou para mim que eu tenho, mais ele, e mais ou menos funciona assim: sai o motorista, que geralmente é um socorrista também, na frente vai mais um e atrás vai outro. Esse que vai atrás, ele tem a responsabilidade de levar a bolsa junto, que é aquela bolsa do primeiro socorro. É o que sai da ambulância na porta lateral com aquela bolsa na mão, porque o socorrista motorista e o socorrista que está na frente, eles vão direto na vítima. Foi interessante, quando nós chegamos lá, ele estava parado na frente da vítima, paralisado, com a mão no bolso, olhando para a vítima. E ele saiu primeiro que nós, não tinha nem parado, a ambulância já pulou fora e foi lá e ficou olhando. Então nós chegamos, começamos a atender a vítima, a bolsa, onde é que está a bolsa? Pulando a bolsa, ele sempre foi pegar a bolsa. Mas a bolsa não vinha, eu levantei, e quando eu cheguei lá, ele estava entrando pela porta traseira da ambulância e pelo lateral. Ele começou a rodar dentro da ambulância. Sabe o que estava acontecendo? Uma doença invisível atacou ele, o pavor. O pavor, junto com o medo, acometeu esse homem. Ele não sabia o que fazia, se ele levava a maca, se ele levava a bolsa, se ele levava o colar cervical, ele não sabia mais nada. O pavor tinha tomado conta dele. Por quê? Porque ele não tinha sido treinado devidamente para fazer aquilo. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes nós achamos que estamos preparados com a palavra de Deus, nós achamos que estudamos 2 ou 3 versículos, agora nós somos um cara na Bíblia, começamos a questionar tudo, né? E quando nós precisamos realmente desse Deus, quando nós precisamos realmente entender o que está se passando com a nossa vida, chega o pavor, chega o pavor. E agora o que eu vou fazer? Bom, as respostas estão todas na Bíblia, no manual da vida, mas porque você não estudou como deveria estudar e achou que estava pronto, o pavor vai atormentar a sua vida. Uma doença invisível que vai tirar você do caminho. Uma doença invisível que vai levar você fora da igreja, que vai fazer você afastar dos seus amigos, que vai você se afastar do seu emprego, que vai fazer você se afastar da sua família, que é o mais perigoso. Porque Samuel ele age nessas áreas, ele sabe onde é Deus. Em Isaías 32:7 fala: as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras, mesmo quando a súplica dele é justa. Olha só, pessoas sem caráter. E por que eu falo isso? Porque uma doença invisível que tem acometido os homens, que tem atacado principalmente o povo de Deus, é o mau caráter. Certa vez eu estava vendo o programa do Rabin e tinha um programa de Celso, na verdade, e no meio desse programa apareceu então uma entrevista com o Rabin falando sobre as pessoas que trabalham com ele. Então o Celso perguntou para ele: Rabin, o que mais você odeia? Ele disse: olha, Celso, eu odeio pessoas mau caráter. Ele disse. E aí o Celso falou: o que é mau caráter para você? Ele disse: é aquela pessoa que você ajuda uma vida inteira, que você coloca para trabalhar com você, que você dá toda a força e toda a esperança, e aí ele sai de perto de você e sai falando mal da sua vida e de tudo que você fez para ele. E aí eu não entendia muito bem isso, e acabei então procurando isso na Bíblia, e justamente o Rabin falou uma coisa que eu não sabia. Isso está na Bíblia. Interessante, a palavra de Deus diz isso mesmo. Diz que o mau caráter diz que ele não quer saber de você. Diz que você pode ajudar o quanto você quiser, mas chega num ponto ele vai sair, tudo que ele recebeu, tudo, as bênçãos, o ajuda, o conforto, a recuperação de vida, tudo que Deus mandou você fazer na vida dele,
ele vai jogar fora e vai sair falando mal de você. Cuide, por isso que Paulo disse, olha, não se precipite em colocar a mão sobre a vida das pessoas, não se precipite, porque às vezes você vai lá e abençoa a pessoa e depois de alguns anos você vai ver o que vai acontecer. Note bem quem você está colocando a sua mão para dizer, agora você está pronto para seguir adiante. Agora, como eliminar algumas doenças invisíveis de nossa vida? Como eliminar isso? Em Provérbios 18:14 fala, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, é bem provável que se você começar a fortificar o seu espírito através de um instrumento muito poderoso, que é o único instrumento que nos liga até Deus, é a oração, em nome de Jesus, é claro. Quando você começa a fortificar o seu espírito em oração, conversando com Deus, Deus me ajuda, Deus me coloca de novo no caminho, Deus tira esses pensamentos maldosos da minha vida, Deus tira essa angústia, essa raiva, essa agonia e essa inveja que eu tenho dentro de mim. Quando você começa a falar isso, as coisas começam a acontecer. Mas velho, eu não sei se isso está certo, porque se as pessoas começarem a falar mal de mim e depois então simplesmente elas voltam para Deus e Deus os abençoa, com certeza, isso é bíblico. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, um dos camaradas que estava fazendo o touro lá de ouro, boi de ouro, sabe o que foi? O pessoal dos levitas. Os levitas foram praticamente os responsáveis por levantar aquele touro de ouro para começar a adorar. Então você acaba, os levitas fizeram isso, estavam contra Deus e tal. Mas depois lá na frente, nós veremos algo interessante. Nós veremos inclusive que um dos filhos que foi lá, os filhos de Jacó, que era Levi, que foi lá matar aqueles camaradas que fizeram mal para a irmã dele, sabe quem era? Estavam bem? Levi, que acometeu depois da grande tribo dos levitas. Mas se você for ver na lei de Moisés, se você for ver das 12 tribos, a tribo mais abençoada no final foi os levitas. Eles não precisavam trabalhar, eles só ficavam tocando, e o pessoal mandava ofertas para eles, e eles pegavam ofertas e dividiam, depois davam uma parte lá no dízimo para os outros tribos. Por que isso? Porque os levitas entenderam quem eram os que estavam crendo. Os levitas voltaram-se para Deus, e Deus os abençoou muito mais do que antes. Isso aconteceu com vários homens na Bíblia. É só você estudar a palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus abençoou essas pessoas. O próprio Adão, por ter pecado, mas Deus tinha feito uma promessa que a terra se encheria através de Adão. Deus não mentiu, estamos aí hoje, descendência de Adão. Volte para Deus, não importa o que você fez, não importa a sua cabeça, não importa o que você está dizendo por aí, não importa se você está caluniando o seu amigo, caluniando o padre, o pastor, se você está inventando coisas para tirar do caminho, não importa, apenas ore a Deus e volte para o lugar onde você estava, porque você sabe que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Davi, num certo tempo da vida dele, ele passou por uma doença invisível. Uma doença invisível. Não foi câncer, não foi AIDS, não foi problema do coração, não foi nada disso. Davi viveu partos de anos, viveu muitos anos. Mas uma doença que atormentou Davi foi o ódio, foi a desesperança. Ele não conseguia mais tocar a vida em frente. E eu fiz duas passagens que a Bíblia fala. Uma lá em Salmos diz, Davi falando, numa oração dele para Deus, olha o que ele estava passando. Ele disse, ó Deus, a ti louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal, e a minha amizade com o ódio. Olha só o que Davi estava passando. Mas Davi falou duas coisas interessantes aqui. Davi disse, eles me cercaram com palavras carregadas de ódio e atacaram-me sem motivo. Em primeiro lugar, não tinha motivo de estar atacando Davi, porque Davi foi o melhor rei que já existiu na terra, nem antes nem depois. Nem Salomão foi o melhor rei que Davi. Salomão foi mais sábio, mas não foi o rei mais amado da história, foi Davi. E depois ele fala assim, em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Davi sabia que mesmo que estivessem acusando ele de coisas que ele não fez,
destruir ele, falando calúnias, falsidade, tentando colocar as pessoas contra ele. Davi estava sempre em oração. Depois ele diz: retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Davi queria o bem deles e era amigo deles, eles estavam retribuindo isso com ódio, com inveja, com rancor. Simplesmente porque não podiam ser quem Davi era, não podiam estar onde Davi estava e não podiam fazer o que Davi estava fazendo. Isso aconteceu com Estevão, por isso que apedrejaram Estevão. Estevão estava lá orando, dizendo tudo para Deus, estava lá falando coisas maravilhosas para aquelas pessoas, mas não tinha disso que as pessoas tamparam os ouvidos. Eles não queriam mais ouvir. Diz ainda lá em Atos que eles rangiam os dentes. Uma doença invisível atacou aquelas pessoas. O ódio, a inveja. Eles não podiam ser quem Estevão era. Eles não podiam fazer o que estavam fazendo. E não podiam ter o que ele tinha, que era a esperança, a força e a determinação que ele tinha. Mas o importante é que Deus quer te dar uma vida nova, uma chance. Deus quer dar uma vida nova para a gente. Em Efésios 2,4 fala: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você quer na sua vida. E Ele vai realizar os desejos do seu coração, desde que você seja fiel a Ele. Se você não for fiel a Deus, esquece. Se você não for fiel ao seu pastor e à sua igreja, meu amigo, meu camarada, meu querido, esquece. Você nunca vai ganhar na vida. Se você não for fiel ao seu líder religioso, será seu padre, quem é? Se você não for fiel a ele no sentido de não precisa estar lá, mas respeitá-lo, esquece. Esquece. Então, seja fiel a quem você é. Você não precisa estar todo dia lá, na igreja que você está. Você não precisa estar todo dia lá. Não precisa estar todo dia lá tentando colocar os problemas com o pastor do padre. Não faça isso. Mas abençoe o ministério que eles estão. Senhor, eu quero abençoar o ministério X ou Y, porque eu sei que tem grandes coisas para aquele ministério. Abençoe o pastor daquela igreja, porque eu sei que se ele está lá, se tu colocasse, faça algo grande naquela igreja, mesmo que eu não esteja lá, mesmo que eu não vá, mas tu és um Deus poderoso. Faça isso. E a palavra de Deus diz, numa passagem interessante, diz, em Romanos 12,9, o apóstolo Paulo fala: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Eu lembro de uma passagem, uma parábola que Jesus falou sobre o filho pródigo, e eu sei, tenho certeza que Jesus falava parábolas, mas ele falava coisas que ele sabia que estavam acontecendo em algum lugar do mundo, porque Jesus é o próprio Deus, ele sabia tudo. Então, para ele falar uma parábola, ele sabia tudo. E a parábola do filho pródigo parece até que é uma coisa controversa que Jesus falou. Que Jesus disse: olha, se tiverem 100 ovelhas e se uma se perder num sábado, você vai deixar 99 aqui e não vai atrás daquela? Mas Jesus não estava falando de pessoas mau caráter, não estava falando de uma ovelha mau caráter, de uma ovelha que estava respondendo para ele, de uma ovelha rebelde. Não, Jesus estava falando de uma ovelha boa. E eu vou provar isso para você na Bíblia, quando Jesus fala a parábola do filho pródigo. Porque o pai do filho pródigo, desse filho que saiu de casa, poderia muito bem ter ido atrás dele. Não, ele ficou cuidando dos outros filhos, ficou cuidando do que estava fazendo, porque o filho foi rebelde e saiu de dentro da casa do pai. E o que Deus permitiu? Que esse filho rebelde chegasse a um ponto de gastar tudo que tinha e começou a comer a própria lavagem do porco. Então ele lembrou: meu Deus, na casa do meu pai estava tão bem, lá eu tinha tudo, as pessoas me serviam, eu tinha comida, as pessoas lavavam minha roupa, eu estava lá junto com os meus irmãos. Então ele acabou tendo que voltar. Mas o interessante é que quando ele voltou, e na mente dele: poxa, se eu voltar lá, meu pai vai fazer uma loucura. Não. Quando ele voltou, o pai dele disse: eu estou feliz. E falou para o próprio filho: olha, você sempre esteve do meu lado, mas o meu filho que estava perdido voltou, e por isso que eu estou feliz. E deu uma festa, e a Bíblia fala que os próprios anjos fazem festa no céu por um filho que se arrepende. Tudo é festa para Deus. Volte para casa, volte, seja forte. Você que está aí afastado da sua igreja, eu não sei qual a sua igreja, volte, converse com o seu pastor, peça perdão a ele, traga a sua família, seus filhos, sua esposa, seus filhos, tias, enfim, traga a sua família de volta para a igreja. Não fique se rebelando contra o servo de Deus, porque o próprio Davi disse: quem sou eu para fazer mal para o justo de Deus?
quando Saul queria matar Davi. Quem sou eu para fazer mal para o ungido de Deus? E Davi teve 3 vezes chance de matar Saul. Tire essas doenças invisíveis da sua mente. Seja uma pessoa mais forte, mais definida, mais focada. Você pode fazer isso. Você está vivo, então você pode fazer. Se essa vida que Deus te deu é forte e poderosa desde o início, você pode fazer. Para concluir, em Romanos 14:16 fala: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maldição. Se a igreja é um lugar bom onde você está, não deixe que isso se torne maldição na sua vida. Não deixe que esse lugar que você viveu por tantos anos, que te fez tanto bem, não deixe que isso se torne algo que vai fazer mal para a sua vida. Não saia por aí falando mal da igreja, mal do pastor, mal dos seus irmãos em Cristo. Não faça isso. Veja a igreja como um lugar de bênção, pode restaurar a sua vida, porque Deus está aqui. Deus está aqui, está na sua igreja. Leia as Escrituras e tenha certeza que Deus vai te levar para um lugar que você jamais sonhou. Quem quer falar para diga amém? Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, quero convidar você a aceitar Jesus como o teu Senhor e como o teu Salvador. Você pode orar junto conosco aqui na igreja, e você que está em casa também. Senhor Jesus, eu me arrependo sempre dos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, e eu sei, Senhor, Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, que enviaste Teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Há 12.000 anos atrás, a graça aconteceu. Há 12.000 anos atrás, eu tenho certeza que Jesus esteve lá naquela cruz, e o sangue dele pagou os meus pecados. Senhor Deus, faça com que eu tenha uma nova vida, uma nova esperança, uma esperança renovada, e que eu te sirva até o fim dos tempos da minha vida. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Senhor. Amém, amém e amém. Se você fez essa simples oração, baseada em Romanos 10:9, que diz: se confessares a Jesus como Senhor, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você então será salvo. Diga amém, comece a orar. Esteja conosco sempre, visitando a Jesus Vida, vendo nossas pregações, acompanhando a sua igreja, e eu tenho certeza que Deus vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Pode ficar à vontade, todo mundo.